falo do olho vazado. Se você é neto, você conhece a história do olho vazado. Fala do olho vazado. Aí eu expliquei o olho vazado. Quando eu terminei o olho vazado, ele me abraçou. A esposa dele estava aqui, me abraçou também. Você é neto, olha, eu amava sua avó. E acabou o percurso. Eu disse, e agora? O Alcolumbre querendo conhecer o resto do prédio, né? E aqui, a puxação de saco comigo, tirando foto comigo, com Ana, mandando eu pegar a foto dela para tirar, para mostrar que era. Mas, porra, velho, que negócio do caramba. Mas você não aprendeu o ofício? Não. A questão da continuação do nome Ana é a filha, minha tia, né? Que continua, ela já é uma pessoa de idade, né? E aí ela tem uma pessoa que foi criada pela minha avó, que é da minha idade, está lá fazendo. Continua o legado de Ana, ela tem 50 anos, menos de 50 até, ela é mais nova, bem mais nova que eu, continua esse legado e aí estão dando aulas e tal, e tem umas irmãs minhas que também fazem a carranca, mas eu sou historiador, a minha parte é contar a história, entendeu? Muito bem contado, obrigado. A parte do barro eu não mergulhei nessa parte aí, não. Você ia falando dali Então assim, lá é o mestre Vitalino de Caruaru. Então, na verdade, essas peças não são mais do mestre, já são de descendentes, né? Discípulos dele. Então, mestre Vitalino de Caruaru, Alto do Moura, em Caruaru. Então, isso aqui é o cotidiano. Aí são peças de artesãos aqui local, que era brincadeira de criança antigamente, os carrinhos, né? Os barcos e tal. Essa era a forma da gente brincar, né? Peixes, né? Jacaré de pedra sabão. Uma estética do bioma caatinga, tudo que é verde tem espinho, né? Então um cara montou essa estrutura, a graúna lá na árvore, o menininho com a mãe, né, lavando roupa, e o cara indo buscar água no açude, e o que é verde tem espinho. Então, o mandacaru, né? O mandacaru, a coroa de frade lá, né? Então essas plantas, a palma aqui, né? Então essas são plantas do bioma caatinga, que todas elas são verdes porque os espinhos são os poros para fazer o trabalho. Aqui são mestres, o Roque Santeiro, seu Gabriel Pereira. Esse seu Dito Paixão já faleceu de câncer. E o de Bitinho, que é o pai da carranca vampiro. Né? Esse Bitinho, ele é o pai da carranca vampiro. Só que assim, a carranca deixou de ter o poder de proteção. Então todo mundo que era carranqueiro foi ser santeiro. Roque era carranqueiro. Mas ele aproveitou a novela Roque Santeiro e botou o nome dele como Roque Santeiro. Não é a novela que é em homenagem a ele. Ele que usou o nome da novela Roque nos anos 80 para transformar o Roque Santeiro. E ele faz imagens sacras, né? O Dito Paixão, o Gabriel. E cerâmica ou madeira? Tudo madeira. Tudo barro, só Ana das Carrancas. Eles todos são madeira. Só que assim, o Bitinho que fazia a carranca vampiro, ainda faz a carranca vampiro, mas ele faz mais santos, ele faz mais imagens sacras. Aqui é uma madeira morta, tá? Se ele fizesse uma carranca desse tamanho aqui, ele venderia essa carranca por R$800, R$400, R$300. Esse santo aqui, 2.500, hoje custa R$7.000. A época ele vendeu esse São Jorge, eu vi, esse São Jorge à época foi vendido por 2.400, porque Salvador tem muito terreiro de macumba, né? O candomblé, e o candomblé, a cabeça do salão, normalmente é um santo religioso. Então eles vêm aqui em Petrolina e mandam esses artesãos fazer em grande tamanho, em grande proporção, o santo da cabeça do terreiro. Então São Jorge, que é Ogum, Oxóssi, Xangô, aquela coisa toda, esses artesãos aqui fazem. Então eles encomendam, Salvador vem de carrada encomendar esses santos aqui. Então esse santo na época, o São Jorge, foi vendido a R$2.400, mas hoje ele fica entre R$7.000 e R$10.000. Uma carranca continua R$800, R$400. E é o mesmo tamanho e a mesma madeira morta. Perdeu a importância espiritual. Perdeu a importância espiritual. Então assim, para que eu vou levar uma carranca pesada, né? Só para fazer efeito? Não, vou comprar uma pequenininha. Tá, eu fui em Petrolina, eu lembrei de tudo, tá aqui a carranquinha, um chaveirozinho, tá? Pronto, acabou. Mas na época era obrigação você comprar carranca grande. Aqui é uma máquina de fazer farinha, a farinhada. Lá uma fábrica de rapadura. E lá na frente a fábrica de algodão. E aí na parede uma olaria. E aqui uma olaria, uma fabricação de telhas e tijolos. Que é outra expressão que é o feito nas coxas. Os escravos faziam a telha na perna, né? Então a virilha era a parte mais fina, a coxa era a parte mais larga,
Então o negro que tivesse no momento botava o barro na perna e fazia a telha. Então era feita nas coxas. Tá? Depois veio o molde da telha. Então aquela foto lá são telhas feitas nas coxas. Essa foto. E como ela é feita nas coxas, ela fica descompensada das outras. Então você tem que amarrar ela na linha, no caibro, na ripa, para evitar que na hora do vento, o vento levantasse as telhas. Então esse cidadão está amarrando, porque as telhas não tem uma não tem o tamanho da outra. Com a padronização das telhas, beleza. E hoje a cerâmica do chão era esses tijolos aqui, que era chamado de ladrilho. Né? Então tudo isso, a segunda maior potência da gente era a olaria. Havia umas fábricas do Grupo Coelho e as olarias que faziam as telhas de tijolos, porque todo mundo queria sair da casa de taipa. Então a ideia do sonho de consumo era ter tijolo, que aqui são as formas de tijolo, né? Comprar esses tijolos aí e fazer. Esse tijolo aqui é diferente, essa telha aqui é diferente porque ela é francesa. O bispo Dom Malan, quando chegou aqui em 24, ele mandou fazer a catedral. Então todas as pedras foram tiradas de lajeiros aqui da região, os lajeiros foram implodidos e tudo mais, e foi feito as pedras da catedral. Toda em pedra, toda em pedra. Toda em pedra, fantástico. toda em pedra, isso é 1924 a 28, ela foi inaugurada em 29, tá? Toda feita em pedra, é uma neogótica virada para o pôr do sol, toda uma influência europeia fantástica, é uma cópia de Notre Dame no meio da Caatinga. Tá? A catedral é uma cópia de Notre Dame no meio da Caatinga, só que ele não queria o telhado e nem os vitrais aqui do Brasil, então ele trouxe todas as telhas e todos os vitrais da Europa, vieram de navio até Salvador e de trem até Juazeiro. Tá? Então essas telhas são telhas especiais fabricadas na Europa, né? Então assim, em 1923, aqui a iluminação era candeeiro. Na Europa já tinha telefone, já tinha bonde, já tinha avião, já tinha passado a Primeira Guerra Mundial, e esse cara já tinha passado por tudo isso porque ele era italiano. Tá? Então, Dom Malan. Então quando ele sai da Itália, com toda a qualidade de vida que nós temos hoje, ele tinha nos anos 20 lá. E aí ele chega aqui com uma estrutura que eu te contei nesse percurso. Então não tinha condição de viver num lugar desse. Então ele mandou fazer 5 prédios, para a cidade crescer em torno dos 5 prédios, uma escola para mulheres, uma escola para homens, a catedral da cidade, o palácio onde ele ia morar e o hospital que não existia. Esses 5 prédios, dimensionados em locais específicos para a cidade crescer em torno e de um prédio. Muito inteligente, né? Os espaços das avenidas amplas e largas, porque no futuro vai passar carro aqui. Não vai ser só carroça o resto da vida, então vai passar carro. Então precisa de um espaço entre esses prédios. Então ele dimensionou, né, veio um paisagista, veio um engenheiro civil e dimensionou a catedral, o palácio, a escola atrás da catedral, que era para mulheres, salesiana, o Dom Bosco onde é que vai ficar, o hospital onde é que vai ficar, tudo foi provocado para que no futuro a cidade crescesse em torno desses 5 prédios. E uma máquina diesel, porque lá o Nikola Tesla já tinha feito a corrente alternada, então a alta densidade e abaixo de 220 já existia, então essa corrente alternada já tinha sido colocada, havia energia elétrica produzida, então as máquinas a diesel obsoletas na Europa foram trazidas para cá. Então 5 horas da tarde a gente escutava a bobina, e aí o motorzão ligava e aí a gente conheceu a energia elétrica com Dom Malan. Então assim, eu que tinha meus 15 filhos, e eu fechava minha porta às 6 horas da tarde, porque não tinha mais nada para fazer, eu podia ficar até 10 horas da noite na minha calçada, conversando com meu vizinho, e meus filhos brincando com os vizinhos. Então esses meninos que brincavam com vizinhos, são hoje homens de 80, 90 anos de idade, e que dominam a história de Petrolina e contam essas histórias e tudo mais. Então esses homens que conheceram a energia elétrica e tudo mais, são os grandes homens daqui da cidade. Os coelhos fizeram a história de Petrolina, mas não fizeram sozinhos. Então esses homens que ajudaram os coelhos a construir essa cidade, eram essas crianças que brincavam com a energia elétrica trazida pelo Dom Malan, através dessas máquinas a diesel. Né? Nos anos 40, 50, a Paulo Afonso manda a iluminação para cá, e Nilo Coelho, tomando posse, induz o presidente a dizer que a cidade está crescendo, a região está crescendo, e é necessário uma empresa de energia elétrica, né, uma represa aqui mais perto para dinamizar a energia. E Castelo aprova isso e cria o Lago de Sobradinho através da Chesf, que é mandada vir para cá, é feito os estudos de campo
e é decidido que onde hoje está seria a represa hidrelétrica do Sobradinho. Só que essa represa, na cabeça de Nilo, era a base para a irrigação do São Francisco. Então, junto com a Chesse, fazendo o lago lá, a Suvale fazia os córregos de irrigação aqui. Então, em 79, quando a máquina foi ligada e a represa começou a produzir energia elétrica, os canais de irrigação foram invadidos com água, e aí todo o bioma Caatinga, onde tinha canal de irrigação, passou a ter produção de fruta. Então, a Embrapa chega primeiro e começa a fazer os experimentos, isso tudo Nilo Coelho. A Embrapa faz os experimentos, o enxerto de plantas, então planta do bioma Caatinga com manga, com uva, com goiaba, com acerola, com qualquer tipo de planta que pode, e a gente tenta vários tipos de planta da Caatinga, alguns dão certo, e aí deu certo, enxerto, produzir em grande escala, e aí a produção expande, porque a planta do bioma quer raiz, e a planta de fora quer a seiva. Então, deu certo as duas, e aí as plantas começam a produzir em grande quantidade. Começa a irrigação a partir daí. Embrapa, Suvale, Chesse. E para escoar tudo isso, o DNR com as estradas e rodagens. Então aqui se torna a encruzilhada do progresso. E a linha férrea não foi investida, Aí né? o que acontece? Com essa chegada dessa infraestrutura montada, as BRs chegam. E a BR acaba com a linha férrea. Porque o que eram 4 dias de viagem passa a ser 24 horas de caminhão. Então assim, o ônibus, o trem se torna obsoleto. E não tem, como nos Estados Unidos tem, a ideia da preservação do acervo. Ficava aquele material jogado lá, enferrujando, criando mato e tal, então recolhiam aquilo e jogavam fora. Ferro velho. Muito ferro velho. Então assim, hoje que o núcleo turístico da cidade necessita de paramentos, a gente não tem a linha férrea para usar. Porque tudo isso foi jogado fora naquele período. Né? Então o que acaba com a linha férrea, a hidrovia e a ferrovia é a BR. Ali você não falou, não, da... Ali a Luiz Gonzaga. Sim, né? porque ele está aqui no Petrolina, ele está aqui. É porque assim, Luiz era muito amigo dos coelhos. E muitas vezes ele chegava aqui e dizia para o prefeito que estivesse no poder. Né? No caso aqui, o prefeito era Geraldo Coelho. Aqui é uma foto de Ana, em Caruaru, com Luiz Gonzaga, e aqui detém hoje o patrimônio de Ana, que é minha tia. É Maria da Cruz. Mas ela, como Dona Ana é a patrona do ceramismo do Brasil, tá? Ela é tudo que se refere a barro, Ana das Carrancas. Então, ela recebeu o título de Maria de Ana. Né? Porque antigamente, a Morte de Vida Severina fala que meu nome é Severino, porque não tem outro de pia. Né? E como há muitos severinos, filhos da mesma Maria, eu sou Severino do finado Zacarias. Então, sou um cara importante. Então, a ideia de, eu não sei quem você é, mas se você for parente de alguém importante, eu conheço. Então ela recebeu o título de Maria de Ana, né? Então é ela que mantém o legado da Ana das Carrancas. Aqui é 76, lá em Caruaru, num programa chamado Feira dos Municípios, que hoje é FENEARTE, em Olinda, no Centro de Convenções de Olinda, todos os anos em junho acontece a FENEARTE, que é um encontro mundial de artesãos, e aí todos os artesãos do mundo se encontram em Olinda, é Recife, mas região metropolitana, aí fica no Centro de Convenções de Olinda. Então eles se encontram e ela, como representa a mãe, e ela também é mestre agora, tem o Salão dos Mestres. E aí nesse salão é um corredor imenso no Centro de Convenções, onde todos os mestres do mundo ficam separados dos outros artesãos. Então ela tem um salão especial só dela, onde ela apresenta as peças de Ana e as dela, lógico, né? Então o Luiz passeando pelo salão nessa Feira dos Municípios. Luiz é de Exu e ela é de Oricuri. Então, então você é minha prima, vamos tirar uma foto aqui, porque todo mundo ali é parente, não sei o quê. E aí ele abraçou minha avó, e aí tiraram essa foto em 76. Né? E ele é um fanfarrão. Luiz, você passasse 15 dias com o Luiz, você ria os 15 dias, e quando ele dizia, vou embora, você não vai não faça isso não, fica aqui. Porque era um cara fantástico, Luiz Gonzaga. E ele era muito amigo do prefeito que mandou fazer esse prédio há 50 anos atrás. Esse prédio é em comemoração aos 50 anos da Diocese. A Diocese é de 23, em 73 ela fez 50 anos, e nas comemorações dos 50 anos da Diocese, esse prédio foi feito. Então, dia 27 de outubro passado, esse prédio fez 50 anos. É da Diocese, então? Não, é da Prefeitura, mas nas homenagens à Diocese, a Prefeitura inaugurou o museu pelo Geraldo de Souza Coelho, irmão de Nilo.
Esse disco aqui é autografado por Luiz para o Geraldo. Tá? Aí o Geraldo mandou plastificar, né, um vidro aqui, mandou me moldurar, e aí tá aqui, Petrolina 73, um autógrafo de Luiz Gonzaga, né? E aí Luiz chegava aqui e dizia: doutor Geraldo, é o seguinte, eu quero tocar pro povo. Como é que eu faço? Aí você assim, escolhe um lugar para tocar e abre a sanfona. Então a prefeitura paga. E aí a prefeitura pagava o cachê, o ingresso, né? E simplesmente ele pegava um caminhão, baixava as grades do caminhão e arrochava forró até madrugada dentro. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele em Salvador, já idoso. Avançada da idade. Há uns 30 anos atrás. Já era no período do câncer. Ele morreu de câncer de próstata, né? Então, ele teve uma decadência muito grande na Jovem Guarda. Inclusive, ele alegou que ia encerrar a carreira nos anos 60, porque ele era dos anos 30. Né? O forró, o chachado, o shot e o baião é dele. O que acontece é que ele se apresentar, ele saiu daqui, o filme conta a história dele toda e tal, e ele foi ser militar e ele parou no Rio, e no Rio de Janeiro ele saiu da farda e foi viver a noite carioca. Só que lá ele só tocava tango. Então, uns paraíbas num bar, ele já de saco cheio de não ter dinheiro, não sei o quê, e aí uns 4, 5 paraíbas lá sentados, porque tudo que era nordestino era chamado de Paraíba. Ninguém sabia se era do Ceará, do Paraná, não interessa, era no Paraíba. E aí disse: tá de onde, macho? Eu sou de Pernambuco. Então toca um shot aí, um chachado pra gente ver aí e tal, lá alegrar. Então esqueceu, já tá tanto tempo aqui no Rio que não lembra mais. Aí ele, desafiado, aí o cara disse: eu pago pra você tocar. Se é pra pagar, eu pago pra você tocar. E ele foi e tocou um chachado. E o chachado é uma sanfona acelerada. E aí todo mundo começou a abrir, né? Cantou, alegria, tal, e ele viu, naquela alegria de todo mundo, da lembrança da casa, da cidade e tal, que era aquilo que ele tinha que fazer, não era tango, não era aquilo que tinha. Então ele volta no programa, e aí o cara diz: qual é o tango de hoje? Hoje eu não vou tocar tango não, hoje eu vou tocar da minha terra. E aí arrochou a sanfona, e aí todo mundo gostou, e aí nasce o Luiz Gonzaga, né? E esse Luiz Gonzaga dos anos 30, 40, 50 dominou, né? Nos anos 60, Bossa Nova e o Iê Iê Iê, né? Que é a Jovem Guarda. E ele tem uma decadência. E aí ele diz que vai acabar com isso e ele vem só para o Nordeste. Ele fica aqui pela região, porque lá domina Bossa Nova e Iê Iê Iê. Nos anos 80, ele é pai, a mulher morre de tuberculose. Ele não, pelo processo que ele tinha na época, ele não criou o filho, ele deixou o filho com o padrinho, né, do menino. O menino cresceu num gueto do Rio, com drogas e tudo mais, e essa coisa toda, revoltadíssimo o filho dele. E quando o filho dele explode como cantor da música popular brasileira, ele não precisa do crivo Luiz Gonzaga. Ele é o Gonzaguinha. Apenas o Gonzaguinha. Meu pai se chamava Luiz Gonzaga e eu sou Gonzaguinha. Então ele era Gonzaguinha junto com Elis Regina, com toda aquela gama de músicos daquela época, Caetano, Gil, tal, todo mundo ele conhecia. E ele nunca usou o nome do pai. Só que aí é a hora da explosão do Gonzaguinha na música popular brasileira. E a Helena, que era a esposa de Luiz, que não queria o menino com eles, porque o motivo de Luiz afastar o menino dele foi a esposa, e ele tinha raiva da esposa do pai, né, porque a mãe dele tinha morrido, e a mulher não queria a criança com Luiz. E Luiz aceitou isso, essa imposição. Então Luiz está na merda, e aí a mulher vai lá e diz: seu pai precisa de você. Isso agora? Não. Eu vivi a vida inteira sem precisar dele, agora ele precisa de mim. Né? E aí tem a história do Luiz Gonzaga, né? O encontro deles, né? E o encontro deles dois. E Gonzaguinha pega Luiz, bota no ombro e apresenta para a nova sociedade popular brasileira dos anos 80. E quando as pessoas pegam a música de Luiz, puta, velho, eu tinha esquecido dessa música, olha que música massa, olha que não sei o quê. E aí vem a turnê da Vida do Viajante, que Luiz Gonzaga explode no Brasil inteiro com a música A Vida, com esse show, A Vida do Viajante. E Gonzaguinha também ganha muito, só que aí, logo em seguida, ele descobre o câncer de próstata. Né? Década de 80. 80, de 85, 84, 5, 6, 7, foi explosão total. Gonzaguinha e Gonzagão no show Vida do Viajante. Só que em 87 ele descobre o câncer de próstata. E aí ele começa a diminuir, né? E em 89 ele morre de câncer, né? O Luiz morre de câncer de próstata. E em 91 Gonzaguinha morre no acidente de carro.
voltando, acho que em Goiânia, em Goiás, algum canto assim, ele volta de carro e aí acontece um acidente e o Gonzaguinha também morre. Né? E o Luiz Gonzaga... Eu dancei Luiz Gonzaga em Salvador, em cima do trio. Olha isso. E ele falava assim, vocês vão me matar. Porque o pique de shows, ele era absurdo, porque assim, todo mundo estava renovado com o Luiz Gonzaga. Todo mundo queria Isso cantar. era 87. A música dos anos 30 de Luiz voltou numa proporção monstruosa e a cadência de shows que ele tinha em todo o Brasil, avião com tudo que era canto do Brasil rodando, fazendo shows, era monstruosa. Financeiramente para ele foi fantástico, entendeu? Mas o cansaço da idade, né, fez e a isso. doença também. E aí veio a doença que complicou mais ainda. E aí tem uma imagem dele em Juazeiro do Norte, a última vez que ele foi em Juazeiro, ele já descendo de cadeira de rodas, né, já bem prostrado, ele chorando, os repórteres conversando com ele chorando, né? Olha, ele aí, né? Aqui Luiz, né? E aí foi feita uma pesquisa, quem é que representa Pernambuco no mundo no século XX? E aí colocou Ana das Carrancas, Mestre Vitalino, Luiz Gonzaga, Jarba Vasconcelos e tal. Então, o pernambucano do século XX, o nome de Pernambuco para o século XX, Luiz Gonzaga. Tá? Então, assim, homenagens... O Rei do Baião. O Rei do Baião, tá? Homenagens ao Rei do Baião e toda aquela coisa lá mais. Então, Exu... Está enterrado em Exu? Está em Exu. Ele está sepultado em Exu. Junto com os pais, o Januário e a família. Né? Existe o Museu do Gonzagão lá. Essa sanfona é de Luiz. Tá? Ele tinha o hábito de dar de presente sanfona. E aí ele deu essa sanfona a uma senhora aqui de Petrolina, que fazia uma dupla com a irmã dela, as irmãs nordestinas. Uma tocava essa violinha e a outra tocava a sanfona. E aí Luiz disse que a sanfoninha dela era fraquinha, ia dar de presente a sanfona dele, e deu essa sanfona aqui para ela. Aí elas duas morreram, aí a família foi e doou a sanfona e a viola aqui. Esse chapéu é algo que está lá na cabeça dele, do disco, né? E aqui um a 8 baixos, um pé de bode, para a história do Luiz a respeito do Januário, né? Porque diz que Luiz chegou em Exu com a sanfona de 120 botões e o primo olhou e disse: eu não sei para que tanto botão se só aperta 8, então respeita os 8 baixos do seu pai, cabra safado. E aí ele guardou essa bronca que o primo deu, né, de respeito ao Januário, Luiz respeita o Januário. E quando chegou no Rio, ele chamou o Zé Dantas e disse: ó, eu tenho um refrão, porque ele não sabia compor. A questão é que ele tinha música na cabeça, mas ele não sabia como era que se distribuía isso numa música. Então ele dizia para o cara e o cara pegava e fazia aquilo e montava. Então o cara eu cheguei lá com a sanfona e o cara olhou e disse: olha, respeite seu pai, porque não sei para que tanto botão, você só aperta 8. E aí ele me deu uma bronca e disse: Luiz, respeita o Januário. Na hora que ele disse isso, o compositor disse: puta, peguei. Então Luiz, respeita o Januário. Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Respeita os 8 baixos do seu pai. E aí pronto, a música pipocou, né? E esse é 8 baixo. Aqui é uma homenagem, aqui nos anos 70 nós tínhamos os grandes circos aqui na região. E esses grandes circos que vinham para cá, todos, esse senhor que é de Petrolina participava. Ele era um mágico ilusionista e ele pedia autorização para os donos e se apresentava nesses palcos de circos gigantescos, inclusive o Marcos Frota, ele participou de algumas vezes do Marcos Frota. Só que em 16 ele perdeu a luta contra o câncer, né? Câncer de intestino. E aí ele faleceu em 16. E aí a família pediu para fazer essa homenagem, né? Lindo, né? Ao seu Ione, né? O ilusionista Ione, Marcos Raimundo. E aí a gente deixou essa parte, como aqui é cultura, a gente deixou esse espaço separado para o ilusionista Ione, né? Que durante 3 décadas animou aqui a sociedade petrolinense e era filho de Petrolina. Como esse local era passagem de escravos, e aí o Valério Coelho Rodrigues, em 1740, veio para cá dominar tudo, e os índios foram expulsos daqui, que estava evitando o comércio progredir e tal, há registros de muita gente, muitas mulheres que foram pegos a cachorro. Então muitos índios foram acuados com animal, e as mulheres foram violentadas por esses homens que dominavam e tal. Então essas tribos indígenas daqui são homenageadas nesse patamar aqui. Então são matipuns, apuxás, tucás, tribos indígenas que eram dessa região, mas foram expulsas em ordem do progresso, né? O progresso precisava avançar e essas tribos estavam atravessando isso. Então aqui indumentárias, instrumentos musicais, acapes,
os santos de veneração deles, né, os bustos e tudo mais. Então isso aqui foi as tribos de Juazeiro, que são remanescentes dessas tribos daqui, e uma de Cabrobó, que é a Trucá, que doou essas indumentárias indígenas, e aí a gente faz essa homenagem às tribos que eram daqui há 300 anos atrás, né, antes do comércio chegar aqui no Rio. Porque o rio, aqui Petrolina de Juazeiro só existe por causa do Rio São Francisco. Então o único lugar de atravessar o rio sem o risco do afogamento era a Ilha do Fogo no meio do rio. Então eles... papel importantíssimo da Ilha do Fogo, né? Só existe Petrolina e Juazeiro por causa da pedra no meio do rio. Então assim, isso só até 5 horas da tarde. Porque como não tinha represamento e o rio se encontra com o mar lá na frente, o nível da água subia e a correnteza ficava mais forte. Então se você tentasse atravessar, seu corpo ia parar lá na frente. Não adiantava. Nós temos um distrito aqui chamado Serrote do Urubu, pela quantidade desse animal no local. Tudo que se afogava aqui parava lá numa barreira natural de pedras. Então o Serrote do Urubu era por essa quantidade de animais lá, entendeu? Então tudo isso era assim. E aí esses índios foram expulsos daqui porque o fluxo precisava de escravos e animais, precisava ir para Salvador. Então a tribo indígena aqui não era interessante. Qual era a principal tribo? Aticum. Ticum. Aticum. Aticum. Aticum e Tuxás. Tuxás. E os Trucás já são uma outra viés desses índios, mas já ficavam um pouco mais à frente, que hoje é a cidade de Cabrobó. Ainda tem os Trucás lá, tá? Fechar aqui, né?